cada 100 mil habitantes, 306 estão atrás das grades. O número pode até parecer pequeno, mas quando a gente soma, são mais de 622 mil presos em todo o país. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Como gerenciar todo este contingente e evitar que, mesmo já cumprida a pena ou com direito à progressão de regime, a pessoa continue presa? É o que você vai ver a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o sistema de execução penal unificado que está sendo implementado em todo o país. Está na Constituição Federal. O Estado deve indenizar o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Aqui no estúdio eu converso com Gilmar Tadeu Soriano, juiz da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas do TJDFT, e com Felipe Augusto dos Santos Nascimento, defensor público federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Soriano, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente um pouquinho sobre essa quarta maior população carcerária do mundo. Quais são os reflexos disso? Na verdade, nós temos uma grande população carcerária porque a nossa população é muito grande também. Então, devemos analisar também em conjunto com isso o número proporcional. E nesse ponto, o Brasil também tem uma grande população carcerária, mas a cada ano que passa, estamos encontrando novas formas de solução do encarceramento. É necessário que a gente busque soluções alternativas, porque todo preso que entra no presídio, ele um dia sairá. Então, essas novas formas são formas que vêm a solucionar esse problema da população carcerária no Brasil. Agora, doutor Felipe, a Constituição fala que o Estado deve indenizar o preso por erro judiciário. O que caracteriza esse tipo de erro? Existem algumas formas de erro judiciário relativos à prisão, encarceramento indevido. Existe aquele encarceramento indevido relacionados a prisões provisórias que não seriam adequadas, que depois não se revelam adequadas. E existe aquele erro judiciário típico, aquele que a população tem em mente mais comum, que é aquele preso que fica mais tempo do que o devido encarcerado ou que foi preso por um motivo que depois se descobre que não era o correto, ou seja, ele não deveria estar encarcerado. Existem essas duas espécies de erros judiciários. A jurisprudência vem afirmando que esse erro da prisão preventiva, das prisões provisórias, não seria um erro que ensejaria uma indenização. É uma tese que a Defensoria, inclusive, combate. A gente entende que se foi preso indevido, deveria haver indenização. Já o erro, aquele erro que, de fato, a pessoa foi presa por um motivo que não era o real, ou ficou mais tempo preso do que o devido, aí, de fato, deve haver uma responsabilização pelo ente estatal que gerou aquela prisão indevida. Bom, e as contas do sistema carcerário são complexas. Além da pena fixada no julgamento, a pessoa pode ter direito a benefícios ou progressão de regime pelo tempo já cumprido e por bom comportamento. Para calcular tudo isso, agora o juiz conta com um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, que pode ajudar muitos presos. O último levantamento feito pelo Departamento Nacional de Políticas Penitenciárias, DEPEN, mostra que mais de 622 mil pessoas estão atrás das grades no Brasil. Número considerado alto, já que enquanto a média mundial é de 144 presos a cada 100 mil habitantes, no Brasil chega a 306. E a expansão dos presídios não acompanhou o crescimento da população carcerária. Estudos mostram que faltam 250 mil vagas. Uma medida adotada esse ano pode ajudar a diminuir a superlotação de presos. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça lançaram um sistema de execução penal unificado. Além de permitir o acompanhamento de dados sobre a população prisional, estabelecimentos e serviços penais, o novo modelo possibilita o acesso a informações individualizadas sobre as pessoas privadas de liberdade e sobre a situação processual e de cumprimento de pena, emitindo avisos eletrônicos ao juiz para avisar sobre benefícios que já podem ser concedidos. Defensor, de quem é a responsabilidade por acompanhar a situação do preso, saber se ele tem direito a benefícios ou não? O adequado seria que o preso tivesse um correto acompanhamento por um profissional do direito habilitado, um advogado ou um defensor público, que fizesse esse monitoramento. Onde existem instituições da Defensoria já instaladas, a Defensoria faz esse acompanhamento
bem como advogados particulares podem fazer. Uma das inovações do sistema, inclusive, agora é que isso vai facilitar que o próprio juiz, Dr. Gilmar, inclusive, vai poder falar um pouco mais disso adiante, que o próprio juiz acompanhe esses prazos, eventuais benefícios. Então, o sistema tem essa grande inovação. Pois é, doutor Gilmar, como é que fica na prática, então? Pois é, na prática, toda crise tem um lado bom. E esse é o lado bom da crise da execução penal. No Brasil, nós atingimos níveis insuportáveis de execução penal e isso gerou com que o CNJ, há bom tempo, ele procurou uma forma de agilizar a execução penal. E aí, os juízes de execução penal reunidos no ano passado no CNJ, coordenados pelo juiz Lanfred e o juiz Braulio, são juízes auxiliares da execução penal, junto ao CNJ, monitoraram os sistemas de todo o país e identificaram que no Paraná havia um sistema já funcionando há 4 anos e esse sistema efetivamente traz muitos benefícios. Nós vamos avançar anos na execução penal, mas o principal objetivo é de que o juiz saia daquela posição mais inerte e busque cada vez mais, como assim deve ser na execução penal, essa posição ativa de buscar os benefícios do preso e que venha a tempo, e aí buscando, nós acabamos de ver no artigo 5º, essa possibilidade até de indenização. Então, que se busque, mais do que evitar a indenização, evitar que o preso fique indevidamente no sistema carcerário. E do ponto de vista da defesa, esse sistema ajuda bastante também? Com certeza. Tendo em vista que a população carcerária, como foi inclusive o ponto inicial da nossa conversa, é muito elevado, o número de presos internos é muito elevado, é difícil o controle sem um sistema informatizado. Eu mesmo tive a oportunidade de atuar como defensor público federal no Presídio Federal de Mossoró. Lá a defensoria atuava para defender cerca de 70% da população carcerária. Então, a gente tinha que fazer um acompanhamento mensal, um trabalho manual, porque ainda não existia esse sistema. E então fica muito mais difícil de acompanhar os benefícios. E alguns desses benefícios têm cálculos complexos, como comutação de pena, etc. Então, fazer esses cálculos manualmente, existem algumas ferramentas muito mais simples do que o sistema, que são as calculadoras de pena, mas ainda assim é muito difícil fazer esse monitoramento. Com um sistema que avise quando tem benefícios vencendo, etc., isso vai facilitar muito o trabalho também do defensor, que tem por obrigação sempre monitorar esses prazos e trabalhar para soltar aqueles que estão indevidamente encarcerados ou que têm benefícios a vencer. Doutor Soriano, e essa informatização ajuda muito também na transferência do preço de um lugar para o outro, já que não vão ter que ser transferidos também pilhas e pilhas de documentos junto? Vai ser interligado em todo o Brasil, em plataforma via web, de modo que um juiz e mesmo todos os operadores, um defensor, um Ministério Público, eles podem atuar dentro do sistema de maneira imediata. Então, o que levava-se meses para uma carta de execução sair de Brasília, por exemplo, e até Mossoró, levava-se meses para chegar lá essa execução penal. Hoje, com um mero clique aqui, é possível que a gente transfira para lá essa execução e imediatamente o colega da execução de lá receba essa execução e continue naquele processo. É uma das grandes vantagens do sistema. E esse banco de dados, ele vai se comunicar com os outros também? Sim. Também outra grande vantagem é que todos os operadores podem participar desse sistema. Todos eles têm os seus perfis que permitem que se acesse o sistema. Inclusive advogados, todos eles operam em tempo real. Doutor Felipe, essa informatização do sistema vai ajudar também a ter um retrato mais fiel da população carcerária e ajudar inclusive nas políticas desenvolvidas? Isso é um ponto muito importante, justamente para fazer um mapeamento, para a definição de políticas públicas, até mesmo para, eventualmente, em determinados casos, realizar mutirões. A gente sabe que algumas instituições penitenciárias no Brasil são muito complexas e tem muita gente encarcerada. A gente teve alguns casos recentes de mutirões, por exemplo, em Pedrinhas, no Maranhão, etc., em que houve forças-tarefas da Defensoria Pública da União, em conjunto com as Defensorias Públicas estaduais. Tendo esse número e podendo verificar que um grande número de internos tem benefícios a vencer ou mesmo já vencidos, a gente pode inclusive definir políticas públicas para atuar em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com as defensorias estaduais, para atuar na defesa dessas pessoas. Nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Que tipo de dados vão ser incluídos nesse sistema?
Se o preso comete alguma falta grave, por exemplo, vai ficar registrado? Doutor Soriano. Pois é, fica todo o registro, o sistema é muito completo, desde das faltas cometidas, mas principalmente os benefícios. Esse preso tem um dia, no dia que ele entra numa cadeia, ele tem um dia para sair. E esse sistema, com esse monitoramento de todos os dados, permite que o benefício seja contextualizado no dia, na hora. Então, com isso, não há qualquer insatisfação de operadores e principalmente daquele que é o maior beneficiário, que é aquele que está dentro do sistema, que é o preso. Quem vai alimentar esse sistema? Várias execuções de penas e medidas alternativas, várias execuções penais, mas é fato que, num segundo momento, esse sistema deve avançar para vir desde o inquérito policial, desde a delegacia. Então, ele vai sendo monitorado para que depois, na fase de processamento do feito, dentro dos cartórios criminais, para depois, então, num último estágio, na execução penal. Nós temos mais uma dúvida de um telespectador, vamos conferir. Eu gostaria de saber quem vai ter acesso a esse sistema. Doutor Felipe, quem é que pode ter esse acesso? Naturalmente, o magistrado terá acesso, os servidores da vara, a defesa terá acesso, o Ministério Público, aqueles que realmente compõem o sistema de justiça poderão acessar e aí exercer com mais propriedade as suas funções institucionais. E o próprio preso, ele pode também, por exemplo, num lugar que já está em funcionamento há mais tempo, ter acesso a um computador para ele verificar a situação dele ou não? Sobre esse ponto, é interessante até afirmar que a Defensoria Pública da União, no âmbito dos presídios federais, ela vem desenvolvendo um trabalho que é a criação de totens para acesso, em parceria com o DEPEN, para acesso às informações, porque isso gera muita angústia no ambiente prisional, o interno não saber a situação do seu processo. Sobre esse sistema especificamente, creio que terá que vir no momento posterior esse acesso. Por enquanto, deve o preso interno buscar o acesso do seu advogado, seu defensor, para buscar essas informações. Com esse novo sistema, o preso, e onde foi implantado o sistema de token, além de ele saber o andamento processual, ele tem uma perspectiva do seu benefício. Então, é possível que ele já saiba antecipadamente, daqui a 30 dias eu tenho um benefício, daqui a 5 meses eu tenho um benefício. Então, ele mesmo vai conseguir monitorar o seu cumprimento de pena. Ele pode até melhorar o comportamento dele dentro do sistema prisional com essa perspectiva de imediata saída. E, inclusive, muitas vezes, ele pode nos informar a Defensoria algum dado que ele discorde, que talvez seja o mais já interessante. Corrigir ali em tempo real, né? Já informar, olha, doutor, isso não é bem assim, isso eu já, por exemplo, esse processo eu já respondi em determinado local, e aí a Defensoria pode, inclusive, pleitear correções no próprio sistema. Nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º aqui no estúdio. Eu recebo Felipe Augusto dos Santos Nascimento, defensor público federal, e Dilmar Tadeu Soriano, juiz da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas do TJDFT. No programa de hoje, a gente conversa sobre o sistema de execução penal unificado que está sendo implantado no Brasil. E esta ferramenta deve ajudar a mudar uma realidade que muitas vezes acontece no nosso país. Mesmo já tendo cumprido a pena, a pessoa continua encarcerada. O que fazer quando isso acontece? Esta é a dúvida de uma telespectadora. Qual o direito de um preso que fica atrás das grades além do tempo previsto? Defensor, o que dizer para ela? O que o preso deve fazer? Inicialmente, a gente tem que trabalhar para tirá-lo, resolvido esse problema. Ele tem direito à indenização, uma responsabilização contra o Estado, em razão desse tempo a mais que ele ficou além da pena. Ou, se ele tiver ficado todo o período preso por um motivo indevido, também direito à indenização. A indenização patrimonial mesmo por esse dano que foi causado à vida dele, de seus familiares. Por que isso acontece, juiz? É frequente? Não é frequente, mas acontece. Um dos grandes motivos disso, que efetivamente o CNJ busca corrigir, os sistemas de informatização, por vezes inexistentes. Hoje, muitas varas de execução penal, elas são informatizadas, é verdade, mas com controles completamente manuais. E são milhares de processos. A nossa vara de execução penal aqui em Brasília, só a vara de execução toma conta dos presos, reclusos, tem mais de 40 mil processos. A grande vantagem da implementação do sistema eletrônico é que o juiz vai poder utilizar melhor o seu tempo para administrar a política carcerária, a política de execução penal. Então,
o andamento processual ele fica mais automático, mais automatizado. Sem abandonar a sua jurisdição, mas sobra tempo para o juiz para que ele busque soluções para encontrar, para diminuir e quem sabe, e existe uma grande possibilidade de inibir por completo esses eventuais erros que hoje, infelizmente, por vezes acontecem. E a gente já falou aqui sobre as contas complexas que são feitas para saber a real situação do preso. Nós temos mais uma dúvida sobre isso, vamos ver. Como é feito o cálculo para saber se o preso pode ter progressão de regime ou benefício? Doutor Felipe. Esses cálculos eles são bem complexos e a verdade é que depende do tipo de benefício que ele vai ter, se é uma liberdade, se é uma progressão de regime, se é uma comutação de pena, se é um indulto. Inclusive os indultos, as comutações de pena vão depender de ano para ano o decreto, a lei que regulamentar. Então, na verdade, é uma grande variedade de benefícios. Cada um tem uma situação que enseja e para cada ela vai ter um percentual que vai ser levado em consideração para contar esse benefício. É um sistema que, de fato, é bem técnico e bem complexo. O principal benefício talvez seja o da progressão. Todo preso, ele entra num determinado regime de cumprimento de pena e a própria lei prevê que ele vá progredindo de forma a voltar a se socializar. Então, imagine, vou dar um pequeno exemplo aqui, um menino de 18 anos que tenha cometido um roubo, um assalto com uma arma na mão. E a primeira vez dele, até porque ele tem 18 anos, esse roubo, na maioria dos casos, ele vai pegar uma pena hoje de 5 anos e 4 meses. Com 10 meses e 17 dias, ele tem direito à progressão. Então, ele inicia essa pena no regime semiaberto e 10 meses depois, 10 meses e alguns dias, ele volta à rua. Nesse sentido que eu falo do voltar à rua, ele tem um prazo em que a lei fala que esse jovem que cometeu o crime, ele tem que passar por uma nova fase em que ele vai se tentar a vida em sociedade, monitorado pelo juiz via tornozeleira, via prisão domiciliar. Mas seja qual for a via, ele está na sociedade. Essa é a grande diferença do regime de penas privativas de liberdade para as penas alternativas. As penas alternativas, ele já inicia na própria sociedade. Então, ele já é monitorado desde o primeiro dia. Esse sistema de progressão, ele é imediato. O sistema que nós vamos implantar agora propicia que, imediatamente, ele consiga esse benefício. Com isso, ele vai ter direito, nós vamos ter mais vagas na cadeia, vamos ter um desafogamento das prisões, mas é fato que ele estará novamente mais próximo junto à população. Então, o Estado também tem que cuidar para melhorar o sistema de execução penal, para tornar a lei de execução penal efetiva, para produzir cursos, acompanhamento, encaminhamento para emprego desse jovem, para poder fazer com que ele se ressocialize de uma vez. E é importante até complementar que, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante que torna obrigatória essa progressão de regime para um regime que de fato ele tem direito nesse momento, para que ele não fique num regime mais gravoso do que a progressão já lhe dá direito. Essa nova realidade normativa casada com esse sistema seja ainda mais a preocupação que o Dr. Gilmar colocou, de serem aprimoradas as ferramentas que o sistema dispõe para a ressocialização. E como o sistema carcerário é visto pela população? Vamos conferir as opiniões. Deixa a desejar, porque não tem uma melhora lá para as pessoas que estão presas. Então, elas não conseguem sair de lá bem estruturada, nem para um ambiente de trabalho, muito menos na ressocialização quando está lá dentro. O tratamento que eles têm lá, ele volta muito mais pior. A tendência é essa, de voltar pior do que entra lá. As condições deles não são as melhores, pelo que aparenta ser, né? Não são as melhores. E deve ter muita coisa errada ali também. O cara deve cumprir um tempo a mais do que ele realmente deve. Bom, defensor,
Essa superlotação, essa falta de condições, realmente tem influência na recuperação do preso, como disseram os entrevistados? Sem dúvida nenhuma, isso prejudica muito qualquer tipo de melhoria daquele cidadão para que ele possa voltar à sociedade. É uma coisa que na nossa sociedade existe muito ainda uma visão punitiva que é natural, um certo sentimento de vingança em relação àquele que comete uma infração penal. Só que o que se percebe é que não há como suprimir esse indivíduo da sociedade. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que voltar a um ambiente pelas próprias leis, pela própria Constituição que rege o país. Então, é muito importante aprimorar essas ferramentas de ressocialização, investir nesses aspectos, porque isso, sem dúvida nenhuma, gera uma sociedade melhor. Eu acho que procede, Flávia, essa percepção da sociedade de uma deficiência no cumprimento da execução penal. E com razão, como o Dr. Felipe falou, eu acho que nós estamos entrando numa nova era. Uma era de que a informática vem para nos ajudar nesse campo. E é necessário que a população cobre, sim, do Estado como um todo, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Todos devem colaborar no sentido de aprimorar essa execução. E no caso do encarcerado, eu acho que esse tratamento digno, como o Dr. Felipe disse, é natural, ele por vezes até legítimo, essa repulsa, esse sentimento de punição da sociedade. Mas eu acho assim, nós temos que pensar nesse indivíduo que volta para a sociedade. Então, nós temos que concentrar força agora para melhorar o sistema e propiciar para aqueles que estão dentro do sistema prisional que tenham condições de voltar de uma maneira mais digna. Pois é, então, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês justamente isso. Como que esse sistema está ajudando e vai ajudar ainda mais? E o que pode ser feito a curto prazo para poder melhorar também as condições e a superlotação? Defensor. A curto prazo, o que tem que ser feito, de fato, é cada vez mais investir nessa ferramenta, investir em ferramentas de informatização. Sem dúvida, a gente tem que buscar sempre levar o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público mais próximo possível dessa população carcerária, escutar bastante o que está acontecendo, tentar trabalhar nas causas, o que tem levado essas pessoas ao encarceramento. Existe um encarceramento muito grande da juventude, a juventude tem pouca perspectiva no nosso contexto atual. Então, além de trabalhar esses aspectos daquele que já está encarcerado, trabalhar para evitar o encarceramento, trabalhar a ressocialização e para aquele que infelizmente já está encarcerado, investir em ferramentas como essa, a informatização do processo, mutirões da Defensoria Pública, em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, e trabalhar para o máximo possível evitar essas situações de privação de liberdade indevida. Eu acho que o Dr. Felipe foi no ponto, essa união das pessoas, dos envolvidos no processo, sejam defensores, promotores, advogados, juízes, o sistema prisional, o próprio Poder Executivo. É óbvio que cada um tem o seu papel como atuante, o seu papel institucional dentro de um sistema de execução penal. Mas a união de todos, respeitado cada um a sua condição de defensor, de acusador, de árbitro, mas se todos unidos pudermos cobrar, eu acho que o grande papel daqueles que estão envolvidos agora, a partir dessa nova possibilidade, o Estado está tentando melhorar no sentido de dar uma ferramenta que ela vai ser muito útil. Nós já estamos sentindo uma melhoria imediata. Então, precisamos nos conscientizar que esse tempo que vai sobrar, que ele seja útil, profícuo, para que a gente possa cobrar das autoridades competentes cada vez mais um sistema muito melhor. E eu acredito, sinceramente, numa melhoria, até porque a sociedade vem junto cobrando. A sociedade é parceira nesse sentido. A sociedade cobrando de nós, autoridades, e nós fazendo aquilo que seja possível, e cobrando daqueles outros tantos que tenham que cumprir, eu acho que nós vamos buscar um sistema prisional cada vez melhor. E quem está nos assistindo aqui, que quiser mais informações sobre esse sistema, onde que pode buscar essas informações, doutor Soriano? Pode acessar de maneira nacional no site do CNJ, www.cnj.jus.br, e ele tem uma sigla, SEU, S-E-E-U, Sistema de
eletrônico de execução unificada. É uma sigla porque ele é nacional, ele nasceu no Paraná, mas hoje ele vai ter, ele tem a certidão de nascimento no Paraná, mas está disponível a todos do Brasil e convido a todos que consultem, porque é um sistema fantástico. Bom, fica aí a dica, então, é só consultar para mais informações. E o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Soriano, doutor Felipe, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigado. E eu agradeço também a sua companhia. Continue conosco na TV Justiça. Mande a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.